E se tudo aquilo que te ensinaram sobre bondade fosse na verdade uma armadilha? E se o que você chama de empatia for apenas o disfarce que atrai predadores emocionais? Há algo sombrio escondido no silêncio dos empatas, um poder ancestral, esquecido, mas nunca extinto. Carl Jung nos alertou: onde há luz demais também habita a sombra. Mas o que acontece quando essa luz acorda e a sombra se volta contra quem abusou dela por tempo demais? Você já teve a sensação de que alguém sorria para você enquanto secretamente te devorava por dentro? Não era imaginação. Era um narcisista. Eles se alimentam da sua entrega, dos seus sacrifícios, da sua esperança de que um dia eles mudem. Mas e se eu te dissesse que o empata desperto não é mais presa, é caçador? Existe um instante invisível, quase místico, em que o empata deixa de se curvar e passa a refletir o que o narcisista mais teme, o espelho que revela o monstro. Você acha mesmo que o amor cura tudo? Que paciência é virtude quando se trata de almas que escolheram conscientemente destruir? Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é isso que esse vídeo vai te entregar. Não um conto de fadas, mas um portal para o que nunca te contaram. Como o empata, ao despertar, ativa um código oculto que faz o narcisista tremer. Mas cuidado, assistir esse vídeo até o final pode virar sua percepção de mundo de cabeça para baixo. Porque uma vez que você veja o que há por trás da máscara do narcisista, nunca mais conseguirá desver. E o mais assustador, talvez o seu despertar já tenha começado, e por isso ele está surtando. Porque para o narcisista não existe punição maior do que ver você livre e consciente. Não pense que isso é apenas um vídeo, isso é um espelho, um labirinto, uma chave. Você foi atraído até aqui por algo que não pode ser explicado com palavras, apenas sentido. E agora que começou, não há mais como voltar, porque no momento em que o empata se vê, o narcisista começa a morrer, aos poucos, aos seus pés, e você vai entender por quê, mas só se tiver coragem de ir até o fim. Você sente isso? Essa angústia invisível que sempre te acompanha quando ele entra na sala. O peso que se instala no ar, como se algo em você se encolhesse sem permissão. O corpo responde antes da mente entender. É como se a alma dissesse: cuidado, aí vem ele de novo. Mas você ignora, porque aprendeu a amar com as defesas abaixadas. Aprendeu que é mais bonito ceder do que confrontar, escutar do que gritar. Só que, no fundo, tem algo errado com essa lógica, e você sempre soube. Durante anos, você se doou achando que amor era entrega total, que suportar era prova de força e que entender o outro era sinal de evolução. Mas o que acontece quando o outro não quer ser compreendido, apenas consumido? Jung dizia que todo relacionamento é uma dança entre a sombra e a luz. E o narcisista, ele não dança, ele te observa girar até o chão, enquanto bebe do seu suor como um deus faminto. Ele nunca quis conexão, ele queria reflexo. Você virou espelho, um espelho quebrado, tentando devolver beleza a alguém que nunca se viu como feio, tentando sustentar o ego de quem não conhece o próprio vazio. Mas há um limite que não pode ser ensinado, só sentido, o instante em que o empata sangra tanto que desperta, quando a dor começa a falar outra língua, quando o coração não desiste, mas explode, e nessa explosão, algo muda para sempre. É nesse momento que o empata toca no que Jung chamava de o self, a centelha divina esquecida sob camadas de culpa, obediência e trauma. E ao tocar isso, um tipo de luz nasce. Não é uma luz de paz, é uma luz de revelação, dura, incômoda, irrefutável, porque agora você vê tudo, os jogos, as manipulações, os sorrisos envenenados, as desculpas com cheiro de punição, e vê também a si mesmo, inteiro, rasgado, mas inteiro. Essa visão não pode ser desfeita. O empata desperto não volta para a gaiola. Ele pode até ainda amar, mas agora vê as correntes. Pode até ainda chorar, mas não sangra por distração. O que antes parecia fraqueza, agora pulsa como força ancestral. E o narcisista, ele sente isso. Ele sente antes mesmo de entender. Ele sabe que algo escapou do controle, que a vítima não é mais vítima, que o reflexo agora é fogo,
A inversão começa em silêncio, um olhar que não se curva, um não que ecoa como trovão, um afastamento sem explicação, mas cheio de propósito. O narcisista não entende de alma, mas entende de ausência, e a ausência do empata o consome. Porque o empata despertado carrega o que ele nunca terá, essência, e a ausência dessa essência é como morte para o narcisista. Você não grita, você não acusa, você apenas retira a fonte. É como se apagasse a luz do palco, deixando o narcisista sozinho com seus fantasmas. E ele dança com eles, desesperado, tentando repetir a peça que você já abandonou. Ele tenta, mas não há mais plateia. O jogo acabou e ele não sabe jogar outra coisa. Talvez seja aí que ele comece a definhar. Não porque você quis vingança, mas porque você se escolheu. E nesse gesto sagrado, quase invisível, você selou o destino de quem sempre dependeu da sua dor para sobreviver. E agora? Agora ele está sozinho. E você está voltando para casa. Você achou que o primeiro corte seria o fim, mas era apenas o início. O silêncio que se instala depois do primeiro despertar não é paz, é prenúncio. O empata começa a ver, mas ainda está cercado de dúvidas. Ainda ouve os ecos do passado tentando sabotá-lo. Aquele sussurro interno que pergunta: será que não fui duro demais? Será que ele só precisa de mais tempo? O narcisista é mestre em deixar essas perguntas pairando. Ele sabe manipular até mesmo o tempo, distorcendo memórias, virando vítimas em algozes e algozes em mártires. Ele te treina para duvidar de você. E quando a dúvida retorna, ele volta também. Mas é aqui que entra o segundo golpe. E este é o mais cruel para o narcisista. O empata que aprende a não reagir mais, não reagir à provocação, não tentar provar o próprio valor, não cair na armadilha da justificativa. Este é o segundo corte, e ele fere fundo, porque corta o narcisista onde mais dói, no controle. Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita no outro pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E o empata, que deixa de reagir, se transforma em um espelho opaco, um portal fechado, um santuário onde o narcisista não tem mais entrada. Você percebe a mudança nos olhos dele. Há inquietação, um desconforto sutil, um medo que ele jamais confessará. Ele lança suas palavras como dardos, esperando ver sangue, mas encontra silêncio. Ele te acusa de egoísmo, esperando que você se curve, mas encontra presença. Ele revive lembranças distorcidas, esperando que você se defenda, mas você apenas olha, não para ele, mas através dele. E isso o destrói por dentro. Porque o narcisista só existe enquanto alguém o valida. Sem reação, ele apodrece no próprio veneno. Esse segundo golpe não é barulhento, é um desligamento energético. O empata não odeia, não se vinga, apenas se fecha. E o narcisista, que vive de emoções alheias, começa a definhar como um parasita faminto. O jogo psicológico falha, os scripts emocionais se esgotam. O empata agora carrega uma serenidade perigosa, a serenidade de quem não precisa mais vencer para sobreviver, de quem entendeu que o maior poder não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. Mas não é fácil chegar até aqui. O empata precisa atravessar a floresta interna, onde vive o seu pior inimigo, o medo de ser mal, porque ele foi condicionado a acreditar que colocar limites é um pecado, que ignorar um pedido de perdão é crueldade, que priorizar a si mesmo é narcisismo. E então ele hesita. Ele escuta aquela voz que parece sua, mas não é. Aquela voz que foi implantada ao longo de anos de manipulação, que diz que ele só tem valor se for útil, gentil, compreensivo, mas quando o empata escuta com o coração em silêncio, ele percebe que essa voz não é a alma, é a coleira. E é nesse instante que o segundo golpe acontece por completo. O empata arranca a coleira. Ele não grita, ele não quebra nada. Ele apenas deixa de se comportar, deixa de pedir licença para existir, deixa de pedir perdão por ter necessidades. O narcisista, ao perceber que sua influência evaporou, entra em desespero e começa a acusar, a implorar, a teatralizar. Um dia é a vítima, no outro, o salvador. Depois, o monstro.
Ele alterna máscaras como quem muda de pele, tentando encontrar alguma que ainda tenha acesso ao coração que o rejeitou. Mas é tarde. Agora, o empata observa tudo como quem vê um eclipse. Há algo sagrado no distanciamento, uma espécie de compaixão lúcida, sem apego. Ele não deseja o mal, mas também não se sacrifica mais. O narcisista sente isso, sente que perdeu a alma que o alimentava, e nesse ponto tudo vira fumaça. As manipulações não surtem mais efeito, os presentes não têm mais brilho, as promessas soam como eco. O empata não se move, e esse não movimento é um terremoto silencioso, uma morte simbólica, um fim que o narcisista nunca acreditou que chegaria. Jung nos ensinou que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. O empata, nesse estágio, já não busca o olhar de aprovação. Ele não sonha com mudança no outro. Ele vê, ele acolhe a dor, mas não se prende a ela. Ele reconhece o passado, mas não o revive. E esse reconhecimento destrói a ilusão do narcisista, pois o empata não é mais o mesmo. Ele é alguém que voltou do abismo com os olhos queimando de lucidez. A tensão cresce. O narcisista tenta criar novos caminhos, tenta ser gentil, tenta ser útil, tenta ser o que o empata sempre desejou. Mas agora o empata não deseja mais. Ele quer paz. E paz para ele é ausência de jogo. O narcisista não entende essa linguagem. Para ele, tudo é jogo. Ele vive do teatro. E não existe papel mais humilhante para um manipulador do que ser ignorado por quem um dia chorou por ele. Isso não é indiferença, é renascimento. O segundo golpe é invisível para quem olha de fora, mas por dentro ele é devastador. O empata sabe disso, porque ele também sangra nesse processo. Ele também sente o luto, a perda, o vazio. Mas ao contrário do narcisista, ele não tenta preencher isso com mentiras. Ele permanece no vazio até que o vazio se transforme em espaço. E nesse espaço, ele planta uma nova semente, a de uma vida sem prisões emocionais. É nesse segundo golpe que o empata percebe. Ele não quer vencer o narcisista. Ele quer se libertar dele. E essa libertação não exige guerra, exige verdade. A verdade que ele negou por tanto tempo. A verdade que agora pulsa em cada gesto silencioso. O narcisista pode até tentar continuar o jogo, mas o tabuleiro foi retirado. As peças foram queimadas. E o empata constrói um novo mundo, onde não há mais lugar para quem vive da dor dos outros. Quando o empata deixa de reagir, algo profundo começa a se reestruturar por dentro. É como se a alma, antes fragmentada em pedaços doados, começasse a retornar em ondas silenciosas. A presença dele se torna incômoda para quem antes a usava como conforto. E mesmo que o narcisista tente rir, ironizar, diminuir ou provocar, nada mais perfura. O empata agora carrega dentro de si uma blindagem que não veio da raiva, veio da lucidez. E é aqui que o mais cruel dos processos acontece. O empata começa a enxergar o narcisista como ele realmente é, pequeno, raso, perdido. E essa visão destrói tudo. Mas há um dilema. O empata não odeia. Ele nunca soube odiar. Mesmo depois de todo o abuso, ele ainda tenta encontrar sentido. Ainda quer entender. Ainda quer salvar. Há uma ferida arquetípica no empata. O impulso de curar o que o machuca. É como se cada golpe recebido acionasse um desejo ancestral de transformação. O empata acredita que, se ele mudar, o outro mudará também. E é por isso que o narcisista resiste tanto, porque sabe que o empata é o único que ainda vê nele algo que talvez nunca existiu. Nesse momento de brecha emocional, o narcisista volta com outra estratégia. Ele ativa o afeto, mas um afeto envenenado, controlado, estratégico, viciante. São gestos de cuidado entrelaçados com microagressões, presentes acompanhados de culpas, sorrisos que exigem retorno. Ele não ama, ele calcula. E o empata, mesmo desperto, ainda pode vacilar, porque não é fácil desconectar da própria natureza. Ele sente, ele se importa, ele se entrega,
Mas então algo acontece. É quando o empata olha para si e percebe. A própria dor está sendo usada contra ele. Ele nota que o narcisista não ataca mais com gritos ou chantagens. Ele ataca com memórias, com lembranças de momentos bons, com palavras que foram ditas em horas frágeis, com segredos que ele confiou achando que seriam guardados com respeito. E então vem a percepção cortante. O terceiro golpe está se formando, e esse é o mais profundo de todos. O terceiro golpe não é externo, ele é interno. Ele não é um gesto contra o narcisista, é um gesto a favor de si. O empata finalmente se recusa a se abandonar. Parece simples, mas é revolucionário, porque o empata cresceu acreditando que o amor é sempre maior do que o próprio limite, que ceder é nobre, que suportar é espiritual. E agora ele confronta essa crença como quem quebra um espelho que sempre o enganou. Ele olha para si e diz, pela primeira vez, eu não vou mais me trair por você. O narcisista sente esse corte como uma amputação, porque o empata não apenas parou de reagir, não apenas se retirou. Agora ele fechou a porta por dentro e trancou com a chave da integridade. Ele não negocia mais migalhas emocionais, não tenta mais entender monstros com olhos doces, não participa mais de jogos com regras escondidas. O empata se escolheu, e ao se escolher, ele revela o que o narcisista mais teme, que o outro pode sobreviver sem ele. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste, aquilo que você aceita, se transforma. O empata, ao aceitar a própria luz e a própria sombra, dissolve o poder do narcisista, porque o narcisista só manipula quem tem buracos internos, quem precisa provar algo, quem ainda busca a aprovação. Mas o empata, agora, está cheio de si, cheio da verdade, cheio de memórias transformadas em sabedoria. Ele não briga, não convence, não grita, ele simplesmente é. E isso é insuportável para quem vive da ausência dos outros. O terceiro golpe rompe a última corda invisível. A que ainda prendia o empata ao papel de salvador. A que fazia ele se arrastar emocionalmente até os pés do narcisista, mesmo depois de tanta dor. Agora, essa corda se rompe, e com ela vem o luto, mas também vem a libertação. O empata chora, mas não de saudade. Ele chora pela criança que acreditou em promessas falsas, pela mulher que aceitou migalhas, pelo homem que se escondeu para ser aceito. Ele chora e limpa. O narcisista, por sua vez, começa a entrar em colapso, porque ele percebe que o empata não sente mais medo, nem culpa, nem raiva. Ele sente clareza, uma clareza cortante, e com essa clareza, o empata agora enxerga padrões que antes pareciam amor. Ele vê que o elogio era isca, que o carinho era contrato, que o perdão era armadilha. E ao ver isso, ele se ergue, não como quem quer revanche, mas como quem não tem mais nada a perder. Esse terceiro golpe é o mais sutil, mas também o mais poderoso, porque ele não se anuncia. Ele não aparece com estardalhaço. Ele acontece no íntimo, no momento em que o empata escolhe sair do campo de batalha e voltar para casa, não para a casa externa, mas para a casa da alma. Ele volta inteiro, e nesse retorno carrega uma força ancestral que o narcisista jamais entenderá. A força de quem não precisa vencer, porque já se curou. Agora, o empata caminha com passos firmes. Ele pode até encontrar o narcisista pelo caminho, pode até ouvir novos discursos, novas máscaras, novos apelos, mas nada mais penetra, nada mais o seduz. Ele não é mais refém do ciclo, ele quebrou o feitiço. E o narcisista, sem ter a quem manipular, volta para o único lugar que sempre evitou, o próprio vazio. Um vazio que ele tentava preencher com o brilho dos outros, mas agora está só. O mundo começa a parecer diferente quando o empata deixa de andar em círculos emocionais. As mesmas palavras que antes paralisavam, agora soam vazias. As mesmas promessas que antes aqueciam, agora causam calafrios. O empata desperto já não busca mais paz fora. Ele se torna a própria paz.
Mas isso não o torna frio, torna-o perigoso, porque agora ele conhece a escuridão, mas caminha com a luz dentro. E é aí que o narcisista tenta uma última cartada: transformar-se em vítima. O jogo vira. O algoz se veste de inocente, de ferido, de abandonado. E quem vê de fora muitas vezes acredita, porque o narcisista é mestre na encenação emocional. Ele sabe chorar sem sentir, pedir desculpas sem remorso, jurar mudança sem intenção. E mais uma vez tenta arrastar o empata para o teatro. Mas agora o empata tem olhos de raio-x. Ele enxerga além do roteiro, além das falas ensaiadas. E pela primeira vez ele se permite não sentir pena. Essa é a antítese do empata, negar a pena. Porque ele foi criado para acolher, para ceder, para estender a mão até mesmo ao carrasco. Mas o que ele descobre agora é que a compaixão genuína não é cega, é consciente. E nesse estado de consciência, o empata compreende que piedade pode ser apenas outra forma de prisão. O quarto golpe, então, acontece sem barulho, sem cena, sem drama. O empata desperto se recusa a resgatar o narcisista da dor que ele mesmo causou. Este é o quarto golpe, o mais desestabilizador para o narcisista, porque ele não está mais diante de um oponente. Está diante de um espelho onde sua fragilidade finalmente aparece nua, sem plateia, sem desculpas, sem controle. O empata se nega a ser o salva-vidas emocional de quem nunca quis aprender a nadar. E isso quebra algo profundo no narcisista, sua ilusão de superioridade. Pela primeira vez, ele sente que não é indispensável e que ninguém vai voltar para buscá-lo. Carl Jung escreveu que o sofrimento precisa ser vivido, não evitado. E é isso que o empata agora permite que o narcisista enfrente. O próprio sofrimento não manipulado. O vazio que ele sempre jogou nos outros, agora o engole. O choro que ele sempre simulou, agora é real. Mas não há mais ouvidos dispostos a ouvir. O empata, nesse ponto, aprendeu a suportar o incômodo de não salvar. Aprendeu que permitir que o outro colha o que plantou também é um ato de amor. Um amor que não se curva, que não se sacrifica, que não volta. Esse quarto golpe é mais que uma recusa, é uma reconfiguração energética. O empata deixa de ser fonte. Ele já não oferece mais acolhimento emocional a quem usava esse acolhimento como combustível para a destruição. E o narcisista sente isso como um abandono existencial, porque ele sempre acreditou que poderia contar com o retorno, que bastava um gesto, um choro, uma história triste. Mas agora não há retorno. Há silêncio, há limite, há ausência. O empata não está punindo, está se curando. Está aceitando que nem todo sofrimento deve ser absorvido, que nem toda dor é missão, que nem todo laço precisa ser mantido. Ele aprendeu que estar presente por amor é lindo, mas estar presente por medo de culpa é prisão. Ele começa a honrar o próprio tempo, a proteger a própria alma e a entender que empatia sem fronteira é autossabotagem com nome bonito. E o narcisista, ao perceber que a manipulação emocional falhou, recorre ao desespero. Ele começa a espalhar versões da história onde ele é o injustiçado, o mal compreendido, o ferido, e o empata não se defende. Ele sabe que não precisa mais explicar, porque quem precisa se explicar o tempo todo está tentando convencer até a si mesmo. E o empata já não tem nada a provar. Ele aprendeu que a verdade se sustenta em silêncio. Esse silêncio, porém, fala alto. Ele provoca incômodo, espanto, medo. O narcisista sente que está sendo esquecido. E o esquecimento para ele é pior do que a dor, porque ele não sabe existir sem estar no centro da atenção de alguém. Ele vive da intensidade dos outros. E agora não há mais intensidade, há ausência total. O empata não ignora por orgulho. Ele se retira por respeito, respeito a si mesmo, a sua paz, a sua cura. E é essa retirada sutil, sem raiva, sem escândalo, sem cena, que causa o colapso final. O narcisista entra em queda livre, sem palco, sem plateia, sem narrativa que o salve.
E o empata do alto da montanha, que subiu com dor, mas também com consciência, observa, não com desprezo, mas com distância, porque agora ele sabe, não há nada ali para salvar, apenas uma alma que se perdeu de si mesma e que precisa, por fim, encarar o próprio espelho. O quarto golpe é a fronteira definitiva. É quando o empata não apenas sai da relação, ele sai do papel. Ele não é mais o curador, o escudo, o ombro, o absorvedor de dor. Ele agora é, simplesmente é, e isso é liberdade. Liberdade que não grita, que não se exibe, que apenas pulsa. E esse pulso silencioso é o som mais ensurdecedor para o narcisista, porque nele está a prova de que o empata sobreviveu e se tornou tudo aquilo que ele tentou destruir. Quando tudo parece ter se aquietado, quando não há mais gritos, manipulações, pedidos de desculpa, nem ensaios de reconciliação, algo mais profundo começa a emergir. O empata, agora desperto, já não caminha mais olhando para trás. Ele não está mais curando feridas alheias, nem tentando resolver histórias que nunca foram suas. Ele está diante de um novo território, o da reconstrução de si. É neste momento, quando o narcisista pensa que já perdeu tudo, que acontece o golpe mais cruel, mais devastador, mais absoluto. O quinto golpe. Este golpe não é dado com palavras, nem com gestos, nem com silêncio. Ele acontece em um plano invisível, onde o empata faz algo que o narcisista jamais acreditou que ele teria coragem. Ele o apaga da alma. Sim, o empata não apenas corta contato, não apenas some das redes, não apenas muda o número. Ele desfaz os laços simbólicos, ele esvazia os significados, ele reescreve sua história interior sem mais deixar espaço para aquele que antes era o centro. O empata olha para dentro e diz: esse capítulo acabou, não volta, não define mais quem eu sou. E o narcisista sente. Mesmo que jamais compreenda, ele sente. Jung dizia que a vida não acontece no que nos acontece, mas no que fazemos com o que nos acontece. E o empata agora transforma a dor em matéria-prima. Ele recolhe os pedaços, mas não para colar do jeito antigo. Ele molda algo novo, algo mais forte, mais real. E esse renascimento é o que o narcisista mais teme, porque significa que ele não deixou cicatriz, não deixou legado, não deixou rastro. Significa que sua presença foi apenas ruído em uma melodia que agora retorna mais afinada do que nunca. O quinto golpe é o fim do vínculo energético, e ele não acontece da noite para o dia. Ele vem após lágrimas que ninguém viu. Vem após noites onde o empata quis voltar, mas não voltou. Onde quis escrever, mas não escreveu. Onde quis salvar, mas escolheu respeitar a própria alma. Ele vem como um amanhecer silencioso, uma manhã qualquer onde o empata acorda e percebe que não sente mais nada, nem dor, nem saudade, nem raiva, nada, apenas espaço. E nesse espaço, liberdade. É nesse vazio limpo que o empata descobre algo grandioso. Ele não precisa mais se definir pelas cicatrizes, não precisa mais contar a história do trauma, não precisa mais repetir os erros para aprender. Ele aprendeu, ele rompeu. Ele agora carrega a sabedoria silenciosa de quem atravessou o inferno emocional e saiu do outro lado com o olhar calmo. O empata se torna um farol, não para guiar o narcisista, mas para nunca mais se perder de si mesmo. O narcisista, por outro lado, entra em crise de identidade, porque tudo que ele era dependia do reflexo do outro. E agora não há mais espelho. O empata não responde, não menciona, não reconhece. Ele não existe mais na narrativa do empata. E isso é a verdadeira morte para o narcisista. Porque pior do que ser odiado é ser esquecido. Pior do que ser combatido é ser irrelevante. O quinto golpe não mata o corpo, mata o personagem. E o personagem narcisista, sem palco, sem plateia, sem narrativa, apodrece no próprio vazio. É aqui que a verdadeira vitória do empata se revela. Não há revanche, não há troféu, há apenas paz. A paz de quem não precisa mais viver em guerra. A paz de quem sabe que não veio ao mundo para salvar ninguém, mas para habitar a própria inteireza. E o empata agora não fala mais sobre o que viveu. Ele vive.
inteiro, desperto, sagrado. E sua presença, onde quer que esteja, carrega uma frequência tão alta que o narcisista não suporta mais se aproximar, porque tudo nele treme diante de alguém que não pode mais controlar. O quinto golpe é transcendência, é a superação do enredo. O empata entende que sua dor o moldou, mas não o define. Ele não vive em função do passado. Ele honra o que aprendeu, mas caminha, e caminha leve, sem carregar a culpa, o trauma, os laços, os esse. Ele agora sabe que o amor não exige anulação, que a empatia sem discernimento é autossabotagem, que a piedade cega é conivência com o abuso, e com esse saber ele se liberta em silêncio, enquanto o narcisista grita no escuro tentando ser lembrado. Não há cena final, não há despedida, porque o quinto golpe não tem fim, ele é recomeço, ele marca a chegada do empata a si mesmo, um lugar onde o outro não tem mais acesso, onde só entra quem vem com verdade, com reciprocidade, com alma. E o narcisista, incapaz de acessar essa frequência, se vê do lado de fora de uma vida que ele achava que sempre controlaria, mas que agora segue sem ele, em direção à luz. Há silêncios que gritam, e há encontros que não acontecem fora, mas por dentro. Se você chegou até aqui é porque algo em você reconheceu a verdade por trás de cada palavra dita, de cada sombra revelada, de cada golpe não físico, mas simbólico. Não foi apenas um vídeo, foi um espelho de memórias, de feridas, de despertares que talvez já estivessem acontecendo, mas agora você os nomeou. E uma vez que se nomeia, não se esquece. Uma vez que se vê, não se pode mais desver. Há um ponto na jornada onde não se volta mais, não por orgulho, mas porque as antigas versões de si já não servem. São como roupas apertadas em um corpo que cresceu. O empata desperto sabe disso. E mesmo que o mundo continue igual lá fora, algo mudou para sempre lá dentro. Agora, as mentiras pesam, os jogos enjoam, as ausências não doem mais. A alma exige verdade, exige clareza, exige espaço para ser o que sempre foi antes de ser moldada pela dor. Você não se vingou, você se libertou. E essa é a diferença entre o empata ferido e o empata curado. A vingança ainda depende do outro, a libertação não. Ela vem com a paz que não pede licença, com o silêncio que não implora retorno, com o olhar que não busca reconhecimento. Carl Jung nos lembrou que a jornada mais longa é para dentro de si mesmo, e você está nela. Cada passo que deu para sair do ciclo foi, na verdade, um passo para dentro da sua própria casa interior. Mas a libertação tem um preço, o luto do que nunca existiu, a despedida do que você queria que tivesse sido, a dor de olhar para trás e perceber que segurava fantasmas, não mãos. E tudo bem, porque agora você sabe, o amor verdadeiro começa onde a mentira termina, e você terminou. Você encerrou o ciclo que tantos repetem por uma vida inteira. Você disse basta com os olhos, com a postura, com a ausência, e essa ausência é presença, uma presença de si. O narcisista não vai entender, nunca entendeu. Ele vai continuar tentando inverter, mas você já não gira nesse eixo. Você construiu outro centro, um centro de calma, de autenticidade, de raízes profundas em si. E isso, mesmo sem palavras, se irradia. A partir de agora, você não atrai mais quem quer te dominar. Você atrai quem reconhece sua luz sem querer apagá-la. Você atrai quem não se assusta com sua inteireza. Talvez nos próximos dias você volte a sentir a dor. Ela ainda virá em ondas. Mas não tema, isso é só a alma reorganizando o espaço que antes estava ocupado pelo caos. São ondas de purificação, não recaídas. Permita que passem, permita que lavem. E quando a dor parecer insuportável, respire. Respire fundo, porque agora você sabe, ela não te destrói mais, ela te revela. E quando alguém te perguntar como você venceu, você talvez nem saiba explicar, porque não foi com gritos, não foi com força, foi com presença, com lucidez, com o não dito, com o não retornado, com o não mais. E é por isso que esse final não tem barulho. Ele apenas ecoa, como o som de uma porta que se fecha sem raiva, mas com firmeza. Você é a prova viva de que é possível sair.
sair com dignidade, com consciência, com alma intacta. E por isso, não guarde isso só para você. Se esta jornada tocou sua alma de alguma forma, permita que outros também sintam esse despertar. Compartilhe. Comente o que vibrou mais fundo. Inscreva-se para continuar caminhando junto. Aqui, você não precisa explicar sua dor, só ser quem você é. E lembre-se disso, a maior vingança é a vida vivida em paz, por quem um dia foi arrastado pela tempestade.